Vai, linda, começa. Você não tá entrando ainda. Gente, quem é Paulo Arthur? Quem é Paulo Arthur? Sei não quem é não, viu? Paulo Arthur é um ex-aluno do terceiro ano, William. Ah, entendi. Tá certo. Bom, pessoal, já passaram 5 minutos, então a gente vai começar a reunião. Na verdade, a aula, né? Hoje é o nosso primeiro contato. Essa aula de biologia, ela foi direcionada para os primeiros anos. Mas tem alguns outros alunos do terceiro e do segundo ano que vão também assistir para a revisão dos vestibulares aí que eles irão prestar, o Enem. Então, desejo a vocês uma boa tarde de aula, né? Vocês vão ter aula de Química e Física ainda. E eu espero que nós possamos atingir o máximo de alunos possíveis. Hoje, nós faremos uma revisão, como eu falei para vocês, uma revisão daqueles conteúdos que a gente já tinha trabalhado em sala de aula. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Ok, Sim. certo. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês colocam no chat aqui. Eu vou deixar ele aberto, para eu conseguir ver o que vocês estão perguntando. Quem não estiver funcionando a imagem ou o som, o áudio, vocês têm que me avisar, tá certo? Jéssica, talvez você esteja que ativar alguma função. Bem, hoje nós iremos revisar aqueles conteúdos que nós já trabalhamos em sala. Eu estou um pouco meio assim, doida, porque eu estou vendo só as letrinhas aqui na frente. Eu queria ver a carinha de vocês, o rostinho, mas quem não quiser aparecer, tudo bem. Indico a vocês pegarem um caderninho para fazer as anotações ou pegar o caderno, que vocês, a maioria das informações vocês já vão ter no caderno, para acompanhar também a revisão. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para vocês, e aí eu quero que vocês me deem o feedback se está aparecendo aí na tela de vocês, tá certo? E aí, gente, tá aparecendo para vocês? Sim, pra mim tá. Tá, né? Pronto. Então, Para mim também. certo, perfeito. Então, hoje nós faremos uma revisão sobre o método científico, que a gente trabalhou muito em sala de aula, né? Espero que todos se lembrem. E em relação ao primeiro ano C, que é com a professora Thalita, a gente vai fazer vai ficar alternando, tá certo? Então, vai ter aula que vocês vão trabalhar comigo e terão aulas que vocês vão trabalhar com a professora Thalita, o primeiro ano C, porque eu não dou aula lá, tá certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método científico. Como eu já tinha falado nas aulas anteriores, eu mostrei a vocês que a ciência e a biologia, ela demorou um pouquinho, de certa forma, a se formar como área, né? Então, a biologia, ela levou um tempo para ser considerado uma área da ciência, porque havia questões, não havia as questões de investigação. E Lívia apareceu. E aí, a partir do século 17, 18 e 19,
a ciência ela começou a ganhar um impulso maior com a questão da investigação. Então, hoje, nós sabemos que o método científico, ele é um conjunto de regrinhas, certo? Que todo cientista ele vai ter que fazer para buscar algum conhecimento científico. Então, um cientista ele está, por exemplo, fazendo uma problematização de algo que ele observou e para ele comprovar alguma coisa, ele tem que fazer o método científico, ou seja, ele vai ter que cumprir algumas etapas essenciais para ele chegar até a sua resposta. Isso é fazer ciência. Então, qualquer profissional, né, que se diz pesquisador, ele é pesquisador porque ele utiliza o método científico. E o método científico, ele tem sido muito cobrado nos vestibulares e no Enem, né? Era um tema muito, digamos assim, esquecido, porque as pessoas achavam que era difícil de entender, mas ele não é. Vocês já viram em sala de aula e viu que o método científico, ele é prático. Então, de modo geral, são o quê? São etapas que todo pesquisador ele vai ter que executar para, de certa forma, mostrar que aquele conhecimento que ele, né, descobriu é verídico ou não, certo? E aí, eu trouxe para vocês as etapas desse método, que nós já temos visto também. Então, o método científico, ele é importante porque sem ele, a ciência ela não vai progredir. Então, a cada descoberta que a gente tem, por exemplo, no nosso período, né, que a gente está com o período de pandemia do coronavírus, o Covid-19, aparecem várias informações sobre o vírus, e aí como a gente saber que essas informações elas são verdadeiras ou não, né, que são as fake news. Então, todo conhecimento, toda informação na área da ciência, ela tem que passar por testes. E esses testes são, de certa forma, executados através de um método científico. Nenhum conhecimento na área da ciência que não foi testado através de um método científico, ele vai valer. Então, vai ser fake news. Tá certo? Então, qual era uma das problemáticas que estava ocorrendo nesses dias? Era a utilização de um tipo de medicamento. Né? Então, existiam pessoas que estavam, de certa forma, afirmando que o medicamento ele seria eficaz contra o coronavírus. Não sei se vocês estão lembrados. Só que qual era o problema? O problema é que a função, né, ou a atuação do medicamento na pessoa com coronavírus, ela não tinha sido investigada ainda, ou estava passando ainda por investigações e não tinham conclusões. Então, até o momento em que um cientista ou pesquisadores afirmem que o medicamento ele passou pelo método científico e comprovou a sua eficácia, essa informação ela não pode ser divulgada pela ciência, tá certo? Então, nos dias atuais a gente fala muito em fake news, e as fake news que estão envolvidas na área da ciência, elas são preocupantes porque acabam interferindo nas informações realmente científicas. Então, eu espero que todo mundo tenha entendido, tá certo? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Todo mundo entendeu? Responda, gente, porque senão eu não vou. Sim. Pronto. Calma. Quem disse não? Sim. Sim, ó. Certo. Então, traduzindo, o método científico é um conjunto de regrinhas que todo pesquisador ou cientista vai utilizar para buscar alguma verdade ou conhecimento científico. Vocês entenderam até aqui, né, gente? Tudo Sim, que, professora. todo o tipo de, todo o tipo de informação que não foi testada de forma científica, ela é considerada senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é uma ideia popular, ou seja, uma ideia coletiva, mas que não tem validação científica porque não foi comprovada através de um método científico. Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo já escutou, já ouviu falar que tomar leite e comer manga faz mal. Todo mundo já escutou isso, não já? Já.
Já, né? Então, a gente cresce escutando, os nossos pais, né? A maioria das pessoas cresce escutando isso, que comer leite e manga não pode, faz mal. Agora, se você bater no liquidificador e fizer um suco, não faz mal, não. Então, esse tipo de informação é uma informação de senso comum, porque é uma informação que veio do conhecimento popular. Ela não tem validação científica. Não existe nenhum artigo científico que comprove que leite e manga faz mal. Vocês entenderam, né? Isso é senso comum, certo? Questão de, por exemplo, muita gente diz a questão de olhado. Ah, criança, antigamente, tem muita gente falava isso. Ah, a criança morreu de olhado. Isso aí também é senso comum. Por quê? Porque não tem validação científica, tá certo? Vocês entenderam, né? Então, tudo que não tiver comprovação científica, através de um método científico, é considerado senso comum. E senso comum é aquela ideia popular, que nasceu através de conhecimento popular, tá certo? Que não foi testada e não tem validação. Então, quais são as etapas do método científico? A primeira etapa sempre é a observação, certo? Então, o indivíduo, ele vai observar a natureza, e a partir das suas observações, ele cria um problema, ele vai problematizar. O exemplo que eu utilizei foi o exemplo das goiabas. Eu utilizei esse exemplo em sala para vocês, né? Quando tinha-se a presença de moscas nas goiabas, apareciam larvas também. E aí acabava que a goiaba ficava apodrecida. Então, digamos que Breno, certo? Ele está lá no quintal da casa dele, e aí no quintal da casa dele tem vários pés de goiaba. E aí ele observa que em algumas goiabas existe a presença dessas larvas. Aí Breno, através da observação, ele vai problematizar. Poxa, será que a presença dessas moscas nas goiabas está levando à presença de larvas também? Fez uma pergunta. Então, depois da observação, o pesquisador ele sempre vai fazer uma pergunta, vai problematizar aquilo ali, tá certo? Então, o Breno, ele observou, viu que tinha um problema ali nas goiabas, e aí, depois dessa fase de problematizar, ele lançou a resposta. Ou seja, ele elaborou as hipóteses. Por exemplo, Breno, ele observou, de novo, que em algumas goiabas existiam larvas e outras não. E ele viu também que as moscas sempre estavam lá, nas goiabas que possuíam as larvas. Aí o que foi que Breno fez? Perguntou, gente, será que tem relação da presença de mosca com a presença dessas larvas nas minhas goiabas? Ele perguntou. Depois, ele vai lá e presume uma resposta, certo? Tá, então pode ser que as moscas sejam, de certa forma, larvas, né? Põem ovos e formem as larvas nas goiabas. Então, toda goiaba que tiver presença, ou a maioria que tiver presença de moscas, vai existir as larvas. Porque as larvas seriam as ovos de moscas. Breno está trazendo uma resposta para a sua pergunta, ou seja, ele está fazendo uma hipótese, certo? Então, a hipótese é a resposta para a pergunta que Breno fez. Essa é a terceira etapa do método científico. Então, de novo, primeiro o cientista observa, depois, a segunda etapa, o cientista ele vai fazer o quê? Ele vai criar um problema, vai se perguntar por que aquilo está acontecendo. Terceira etapa, ele vai criar uma hipótese. A hipótese é a resposta para o problema, certo? Depois que o pesquisador ele fez isso, criou a sua hipótese, ele vai para a fase de dedução. O que é a fase de dedução? Ele vai prever o que vai acontecer. Por exemplo, tá, ele